Bora, vai começar. A partir de agora, a Rede Brasil de televisão com a gente também. Que dia especial, maravilhoso, você ligado aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Hoje é dia de a gente conversar com o Júnior Correia. Júnior é professor de História, está vereador, daqui a pouco vai estar deputado federal, vai estar prefeito, mas ele está vereador, mas ele é da área da História, né? Júnior, tudo bem? Tudo tranquilinho? Bom. Foi bem em Aparecida? Foi bem. Participou até da celebração. Participou da celebração, não? Participou celebrando, né? Lá na... eu fui acólito lá na Basílica de Aparecida. Foi uma experiência muito boa, muito... Não sei nem o que falar, porque... Aquele lugar... Acho que para quem é acólito, quem é católico, poder atuar na Basílica de Aparecida aquele lugar lá é diferente, né? É. Aquele ambiente é um negócio diferente. As pessoas acham que lá é só uma paróquia. O ambiente num todo tem uma, como eu vou dizer, tem um clima diferente. É um negócio, você chega lá, é diferente. E todo ano eu vou para lá, né? Então todo ano eu vou com a minha caminhonete, como muitas pessoas sabem. E esse ano poder atuar lá, eu nunca passou isso na minha cabeça, pra falar a verdade. Esse negócio de poder atuar na Basílica, porque na minha cabeça sempre é algo muito distante, né? Na nossa cabeça as coisas são muito distantes. Eu vi você lá, vi uma foto, eu falei, como é que é isso, gente? Quando eu for lá eu quero fazer também, eu chegar, eu quero... Não é Por que assim, que eu não posso, só você assim, pode? Não é bem assim. Mas a gente fica olhando e fala assim, porque a gente aqui está acostumado com a nossa paróquia, a nossa comunidade. Quando a gente precisa para ler, chama a gente, tal. Isso. Agora, quando eu falo, Basílica de Aparecida, aquilo dali deve ser gente contratada, tal. Não é tudo voluntário, igual uma paróquia normal daqui. Sim. E para poder dar condições de mais pessoas poderem receberem os sacramentos. Então, eu lembro que no ano passado, quando eu fui, o padre perguntou quem que era ministro da Eucaristia de outras paróquias para poder ajudar. Aí eu vi aquilo e vi que não tinha acólito. Eu falei, será que então eles aceitam acólito também? Aí eu entrei em contato. Eu falei assim, olha... você entrou em contato aqui? Não, ano passado lá. Tá. Eu entrei em contato lá com a secretaria e falou assim, olha, você pode mandar e-mail para cá pra gente que eles fazem a avaliação e liberam ou não. Aí beleza, aí eu esperei um ano. Aí quando chegou esse ano eu mandei e-mail para lá. Aí o e-mail foi positivo. Aí o e-mail foi assim... você foi liberado, chegue para missa das 5h30 da manhã, lá na sacristia tal, horário tal. Cheguei, botei minha roupa e subi. Que bacana, então, assim, não legal. foi um bicho de sete cabeças. Eu que já sou acólito há muito tempo, eu botei todos os meus dados, eu coloquei de onde eu era, eu botei a paróquia, a comunidade, tal. Então, assim... Não é qualquer pessoa que vai chegar lá e tem que ser com alguém que sabe o que está fazendo ali, né? Tipo assim, não é o ministro da Eucaristia, não é alguém que não é ministro da Eucaristia que vai atuar. O ministro da Eucaristia tem uma carteirinha. O ministro da Palavra tem uma carteirinha, o leitor tem uma carteirinha, o acólito não tem, mas eu tenho o meu histórico. Então, eles liberaram pelo meu histórico. Mas não é um bicho de sete cabeças, mas também não é vacalhado também não. Mas foi uma experiência muito boa. E na volta de Aparecida, que eu vi lá na televisão aquela doideira, né? Loucura. Deixa eu falar com você sobre esse assunto, que na realidade é o seguinte, você gosta de história, como é que a história vai explicar isso lá na frente, né? Como é que daqui a 20 anos, como é que a gente vai contar essa história aqui, que nós ainda estamos no meio dela, nesse momento nós estamos no meio, isso não acabou ainda, prossegue, mas deixa eu falar da Cofril primeiro, e aí na sequência você fala comigo aqui sobre esse tema, esse assunto aqui, que é um assunto que o mundo está debatendo. Na hora do seu churrasco não pode faltar a melhor linguiça do Brasil, que é da Cofril, temperada, suculenta, gostosa. Com ela você faz aquele churrasco maravilhoso, aquele churrasco especial, com a melhor linguiça do Brasil, que é da Cofril, gente. Essa linguiça é feita com carne de pernil nobre, selecionada, gostosa demais. Também tem uma campanha aí que a gente está fazendo, falando do presunto Cofril, falando do pernil Cofril, naquele pão de sal, que é maravilhoso, que é gostoso, mas produtos deliciosos. Produtos Cofril, aí, esse produto aqui com o pernil
quinta-feira, conversa com a gente aqui na Mania FM, na GDS e na Rede Brasil de Televisão. Júnior gosta de história. Aliás, fez história, né? Como é que nós vamos falar com os professores de história? Como é que você vai falar desse momento que a gente está vivendo lá na frente? Como é que vai ser? Só corrigindo, eu não sou professor de história, eu sou formado. Formado de história, fez história, né? Infelizmente, logo depois da minha formatura, eu não tive um tempo hábil para começar a exercer, porque eu fiquei um ano... A intenção era exercer? A intenção era dar aula. Eu formei em 2018, finalzinho de 2018, 2019 eu não dei aula, mas 2019 foi o ano que eu decidi vir candidato a vereador, então já não compensava dar aula em 2019 para sair em 2020 ou 2020 dando aula em campanha, então não compensava. Rapaz, eu fico pensando aqui, eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto que eu vou tocar aqui agora. E depois a gente entra nessa questão aqui do que está acontecendo no país. Você que acompanha o nosso programa fora do estado do Espírito Santo, através da GDS, o Júnior, ele é empresário, né? Família Meu pai é empresário, né? Você é da família, você também é empresário. Seu pai é empresário, você é também. Eu sou trabalhador, trabalho na empresa. Então você trabalha na empresa. E aí fez história, só que nós estamos falando de uma grande empresa, né? Que a Cofrio é uma grande empresa. E aí você pensa em dar aula? Não é dinheiro, não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro, não. Na verdade, de certa forma, eu já meio que dou aula, né? Porque eu sou catequista de Crisma, até a Neida que está aqui comigo, né? Ela também é catequista de Crisma. E lá eu dou aula também. É porque, para mim, essa questão de ensinar, ela não está ligada para uma questão puramente profissional, de ganhar a vida fazendo isso. Não. Eu acho que faz parte... Pode também. Pode também, mas no meu caso em específico, eu que não dependo disso, eu que não dependo da aula, é muito mais ligado à minha missão de poder levar um pouco de conhecimento às pessoas, de poder ajudar outras pessoas a achar a verdade ou procurar a verdade, do que de fato ser uma profissão para eu ganhar dinheiro e para eu poder sustentar minha família. Não. Eu posso me dar a este luxo, não tenho na profissão de professor algo para poder me escorar como uma profissão mesmo, mas algo para poder fazer porque eu gosto, né? Esse negócio de que, porque ser professor tem que ser por amor. Eu acho que tem que ser mesmo. Mas, além de ser por amor, também tem que ser por profissão, meu amigo. Então, ou você dá aula direito e seja um bom professor, ou você não vai trabalhar, né? Viver só de amor também. Tem alguma... Aliás, todas as profissões deveriam ser assim. Deveria, assim, né? Eu falo sempre com a minha família. Você vai tirar férias? Para mim, meu trabalho eu tenho um prazer, que é uma alegria que eu tenho em fazer, que não é sacrifício. Não, e veja bem, as pessoas elas confundem muito achando que a profissão, que fazer aquilo que a gente gosta, é o tempo todo, 24 horas por dia. Não, tem hora que você vai fazer coisa que você não gosta. Sim, exatamente. Tem dia que você vai estar fazendo aquilo que você ama e você não vai dar de saco para fazer aquilo. Sim. Nós somos seres humanos, nós temos os nossos dias. Então, a profissão de jornalista. O cara vai fazer uma entrevista, você vem aqui, faz o seu programa. Mas tem dia que você não está de saco para fazer isso. Tem dia que você não quer fazer. Toda profissão é assim. Eu fico vendo muita gente, até mesmo na minha faculdade, eu fiz 2, História e Gastronomia, e via isso também lá na São Camilo em outros cursos. Não, porque a pessoa chegava assim, eu tenho um sonho em ser tal coisa. Vamos colocar. Eu tenho um sonho em ser médico, mas eu estou fazendo enfermagem aqui. Não é o meu sonho. Meu amigo, infelizmente, a gente às vezes tem que fazer aquilo que a gente que não gosta. Sim, exatamente. Eu achei que eu gostava de engenharia, mas tem uma matéria que eu não suporto, então eu acho que não é isso. Não. Infelizmente tem coisas dentro daquilo que a gente gosta que a gente não gosta. Isso é muito comum quando o cidadão está lá no meio do curso na faculdade. Isso é muito comum. Você encontra demais gente assim, né? Chega lá assim, não sei se é isso que eu quero, eu acho porque que uma matéria é ruim. Exatamente. Eu acho que o pai, nesse caso, o pai deve falar com o filho. Então é o seguinte, você termina esse curso que você começou, começa a trabalhar e depois você paga o curso que você quer e vai trabalhando e vai para a área que você quer. Então, na realidade, você tem um sonho de ser professor, de ensinar. Eu já ensino, né? Como eu falei, mas eu estou falando numa escola. Falar de história.
Também. Já que nós vamos entrar no outro assunto, para a gente não parar no meio, eu vou puxar o intervalo comercial um pouquinho mais cedo e a gente volta para a gente conversar aqui. Segura aí, já. Vamos aqui na GDS Web Rádio Brasil, Mania FM, Rede Brasil de televisão. Que alegria chegar na sua casa. Hoje é dia de conversar com o Júnior Corrêa. O Juninho está aqui conversando com a gente, já falamos aqui do sonho dele que é ser professor, porque foi questionado. Falamos aqui da participação dele na missa lá em Aparecida. E agora vamos entrar falando o seguinte, do momento que o país está atravessando, que aconteceu no último domingo em Brasília. E como é que a história vai falar disso, Júnior? Eu vou lembrar aqui a última participação que eu fiz na semana passada, né? E eu falei justamente isso. Eu falei que... Aí eu falei que na história a gente estuda um autor chamado Eric Hobsbawm, que ele tem um livro A Era dos Extremos. E o momento histórico que a gente está vivendo é esse. Uhum. Eu não estava semana passada tentando fazer dar uma de mãe de Ná e tentar prever o futuro, mas já era, aquilo que é o seu domingo já era um negócio que estava anunciado. Aquilo que está acontecendo já estava anunciado que ia ter uma convulsão social. O que aconteceu domingo foi uma anomalia que... E a gente precisa lembrar que isso não é só no Brasil, não. Isso está acontecendo no mundo. No mundo. E não só essas anomalias estão acontecendo com mais regularidade, mas a própria ação do Estado de maneira mais repressiva está crescendo ao longo do mundo, né? É só a gente lembrar, por exemplo, o movimento Black Lives Matter lá nos Estados Unidos foi por conta de um policial que avançou no seu direito de polícia repressiva e matou um homem na rua por nada. Uhum. Por nada. O homem não estava fazendo absolutamente nada por uma repressão policial mais contundente, ele matou um homem. E aquilo dele desencadeou outros movimentos que tá levando o mundo todo a essas convulsões sociais, sabe? Então, o que aconteceu no Brasil foi uma anomalia, porque... Por que foi anomalia? Porque não é algo que está dentro de uma série de ataques pensados e coordenados. Não. Eu não imagino que tenha tido uma coordenação, algo... Não, foi uma anomalia. Houve um estouro. Uhum. E aí, a forma como a história vai ver? Depende. Se for isolado, a história vai ver apenas como uma intentona. Vamos usar alguns termos históricos para as pessoas lembrarem e vamos fazer um anacronismo só de nomenclatura. O que foi a intentona comunista no período de Vargas? Foi um grupo ali pequeno de comunistas querendo tomar o poder, mas sabia que não ia dar em nada, só que Vargas utiliza aquilo dali só para poder aumentar ainda mais o poder dele enquanto ditador naquele momento. Outro momento também, por exemplo, histórico no Brasil, que aí foi um pouco mais avançado, que foi o Araguaia, né? Então, você tem esses momentos isolados que, no final das contas, não geraram uma mudança muito radical daquilo que é a sociedade e o Estado brasileiro, mas aconteceram. Agora, nós tivemos um outro, que foi a Revolução de 30, que foi o golpe militar que Getúlio Vargas tomou o poder, ele perdeu a eleição e tomou o poder. Aquilo lá durou um ano, né? Depois da eleição, ele foi tomar o poder lá em outubro, praticamente, né? A eleição tinha sido em novembro, março, ou alguma coisa, não lembro qual era a época. Então demorou quase um ano para poder conseguir tomar o poder. O que aconteceu esse domingo agora? Como que a história vai ver? Depende. Vai ser um caso isolado, então vai ser apenas mais uma anomalia. Como nós já tivemos outros momentos. E depois desse período democrático, já tivemos a invasão do Congresso, né? E aí foi fato isolado. Fato isolado. 2017, você lembrou muito bem, 2017, 2013, aconteceu a mesma coisa. Feriu a democracia não feriu a democracia. Sinceramente, isso nas democracias, quando a gente olha num plano mais amplo, faz parte da democracia, assim como da ditadura. Porque isso não tem a ver com o sistema político. Isso tem a ver com um anseio popular que não foi atendido. Ponto final, uma anomalia social. Com o tempo, se por acaso se perdurar de uma maneira a que esse fato desencadeie outros fatos que levem a uma ruptura política, daqui a alguns anos a gente pode
falar deste fato como a gente fala da tomada da Bastilha lá na França, no século XVII. Século XVII, né, a tomada da Bastilha, que foi a Revolução Francesa. A tomada da Bastilha na Revolução Francesa foi um marco para o início da Revolução Francesa e o final da era monarquia e o início das repúblicas liberais. Então, se perdurar, aí eu volto mais uma vez, enquanto história, se depois desse fato o Estado apenas aumentar o seu poder repressivo e tudo voltar ao normal, vai ser uma anomalia. Se o Estado aumentar o seu poder repressivo, isso gerar mais convulsão social, a ponto de uma ruptura social e política, aí nós vamos falar como a tomada dos 3 poderes. É até um termo histórico, eu já estou inaugurando aqui, é patenteado meu, tá? Tomada dos 3 poderes é patenteado meu, então quem usar vai ter que passar um... Agora, a ciência consegue explicar o que a gente está vivendo, por que desse comportamento? A história? É. Porque não é só a questão lá do policial, lá a gente volta um pouquinho, lá nos Estados Unidos, quando o policial matou o cidadão e teve aquela revolta. Né? Não é só isso. Nós estamos falando de um comportamento humano diferente daquilo que nós sempre vivemos e vai para além da questão política. A questão não está ligada só a isso. Não, é porque quando a gente fala muito da questão política, é porque acaba que é na política que as coisas extravasam, né? Isso. Justamente, aí volto mais uma vez, justamente pelo conceito de democracia, da democracia ser esse sistema político que não só valoriza, mas defende as liberdades individuais, inclusive a liberdade de expressão. É na democracia, na política democrática, que você consegue extravasar essas coisas. Então, quando a gente leva para a política, parece que tudo é político, parece que tudo gira em volta da política. Porque a gente fica na cabeça... fica nesse negócio de que, gente, isso tudo está acontecendo por conta de Lula de um lado, Bolsonaro de outro. E não é isso. Não é isso. Para mim, é uma questão... Existe uma questão superior, um plano superior que é espiritual. Para mim é muito mais espiritual do que político. Só que é na política que manifesta. É na política que está se manifestando aí os anseios populares. Então, assim, eu acho que a sua pergunta foi em cima de... Não, primeiro, eu entrei nessa questão de que a ciência vai conseguir explicar isso. Enquanto ciência, a razão do que está acontecendo, eu acho que a psicologia, a psiquiatria, ela pode tratar muito melhor sobre isso. Eu, enquanto historiador, muito embora eu tenha colegas historiadores que queiram utilizar a história para explicar o comportamento social, eu já acho perigoso. Por quê? Porque eu não tenho uma formação psicológica, eu não tenho uma formação de cada indivíduo para entender o que está acontecendo dentro deles. Não, a única coisa que eu posso me ater é o fato histórico. E após esse fato histórico passar e gerar os resultados, eu posso analisar isso. Enquanto historiador, acho muito perigoso eu querer analisar um fato histórico aqui, enquanto eu estou vivendo ele, e querer desse fato histórico baixar um decreto sobre as intenções de todo mundo, né? Tem muito historiador que faz isso. E eu acho que é perigoso, porque você pode criar uma narrativa histórica no momento em que você está vivendo, porque neste momento todo mundo está vivendo isso. Eu, enquanto historiador, eu tenho minhas posições políticas. Não adianta falar que o historiador lá ele vai ser isento na hora de fazer análise. Não existe isso. Não existe. Não existe isenção. Ninguém é isento. Não existe eu não isenção. sou, você não é, nossa equipe aqui ninguém é isento. Quem está ouvindo, acompanhando, vendo na televisão não é isento. Não é isento. Ninguém não existe. Não existe. Então, se a gente já parte do pressuposto que ninguém é isento, imagina alguém que não é isento e que vive o processo. Você naturalmente vai tender para um lado ou para outro. Então, se eu for fazer uma análise histórica, eu vou fazer uma análise histórica a partir daquilo que eu tenho de percepção política. E é interessante que se você fala... um colega meu, que é o Andrade, que fez faculdade comigo, né, meu amigo, mas que é de esquerda, ele vai ter uma visão completamente diferente. Isso pode gerar uma narrativa histórica muito perigosa, porque qual delas vai sobrepor? É aquela que o Estado quer, é aquela que o meio acadêmico quer, é aquela que a sociedade mais aderir? Talvez não é verdade, talvez é só uma narrativa. Eu acompanho muito, né? Acompanho muito o comportamento de um lado e de outro, e aí eu vejo o pessoal que votou e quer o Lula no poder dizendo assim, não, porque o povo quer
E aí ele fala como se o povo, na sua totalidade, quisesse. E o lado daquele que votou no Bolsonaro, inclusive está nessa manifestação, vem participando da manifestação, fala a mesma coisa. Tem que sair porque o povo não quer ele. As pessoas não conseguem compreender de que praticamente dos eleitores metade, não é? E aí falta o respeito de um lado e com o outro. Não, e você pensa que na eleição brasileira, em tese, é o mais votado que assume poder. Imagina numa eleição igual a eleição americana, que não é bem assim. Que não é assim. Né? O Trump, por exemplo, quando o Trump foi eleito, com menos voto do que a Hillary Clinton lá em 2016. Sim. A Hillary Clinton foi mais votada do que o Trump, mas o Trump ganhou nos estados que tinham o maior peso porque lá é eleição um pouco diferente. Você ganha por estado, né? Então o estado tem um peso, você ganha por isso. Imagina se fosse no Brasil assim. Aí mesmo que teria confusão social. Isso tudo vai. Mais votado nem necessariamente seria o presidente. Né? Isso tudo vai deixando as pessoas ruim doentes, né? Aí leva essa extremismo, essa briga para dentro da família, para dentro da igreja, né? Vai para. Eu estava vendo ontem no Instagram o fato que eu não sabia desse fato, que aconteceu inclusive no dia do meu aniversário, no ano passado, dia 6 de novembro. Foi missa dia de Todos os Santos, né? Não que dia 6 de novembro é dia de Todos os Santos, mas ela passa para o domingo próximo. O padre, que era, né, ele era bolsonarista, a comunidade sabia que ele era bolsonarista lá em Goiás, e ele vinha falando dos maus do comunismo. E uma fiel, o Lula tinha ganhado, uma fiel lulista, enquanto ele estava na pregação do evangelho, fazia o L. Esse fato contra esse padre não é o único, né? Desculpa, ela fazia isso, ele pediu para a mulher não fazer isso durante a missa, pediu para ela se conter, a mulher não se conteve, continuou falando. Falou, bom, já que vocês não querem padre, então eu vou embora. Ele saiu do meio da missa, tirou a batina dele, jogou no amor e foi embora. Olha que momento que nós estamos vivendo. Então, assim, e não foi um caso isolado, porque aconteceu com outros padres, inclusive por conta de manifestação bolsonarista. Então, já teve padre coado, tanto por conta de um de outro e do eleitor do Bolsonaro. E aí eu falei, a manifestação política é a mais evidente, mas nos outros campos também está acontecendo isso. E eu levanto essa questão pelo seguinte, porque quando a gente vê um fato desse acontecendo dentro da igreja, e quando a gente vê um padre abandonando, né, a missa, a celebração, por conta de uma opressão política, a gente vê quanto que a sociedade está doente e o quanto que as pessoas elas já não estão mais percebendo aquilo que de fato para elas é sagrado. Porque em tese a missa é sagrada. Independente de quem está lá, a missa, o culto, ele é sagrado. Você não deveria afrontar aquele que é superior espiritualmente a você. E a gente está fazendo isso. Eu vi a semana em São Paulo, foi ontem em São Paulo, um pastor evangélico lá falando com os fiéis que se for o caso, peguem arma. Como é que o pastor fala um traço desse, rapaz? Não, o pastor fala uma doideira dessa? E nem é por uma questão, né? Tipo assim, evidentemente contrária à fé. É uma eleição que foi perdida. Até então, aparentemente, é uma eleição que foi perdida. Não é uma pauta em específico que está colocando em risco a fé. Né? Porque o cardeal Leme falou lá na década no século XX, década de 40, o cardeal Leme chegou a falar que no Brasil não seria aprovado o divórcio, nem que para isso ele precisasse pegar em armas. Mas ele falou num momento assim, numa fala bem pensada, né? Ele não falou que ele pegaria em armas, literalmente, mas ele quis dizer o seguinte, que a luta da igreja contra, né, o divórcio, contra as doutrinas vãs do mundo, a gente tem que defender com isso, inclusive com a própria vida. Mas não foi porque eu perdi uma eleição, não foi por uma questão política. Não, a questão política não é a mais importante, a questão sobrenatural e espiritual é muito mais importante que a política. Mas a gente está tornando isso como se fosse eterno. Verdade. Acabou o nosso tempo já? Caramba, hein? Juninho, obrigado, cara. Nossa meia hora fica curta, né? Aqui, até quinta, se Deus quiser. Um abraço para você. Tá indo pra praia? Tá descansando? Não, tá ficando aqui direto? Sexta-feira. Sexta. Mas já volto terça. Já vai, passa o final de semana lá e volta aqui. Um abraço para você, obrigado. Felicidade, é sempre bom demais ter você aqui. E a gente fala sempre de tudo, esse momento que a gente está atravessando, e a gente precisa ter muita
muita serenidade, muita tranquilidade e procurar sabedoria para falar, não é isso? É isso aí. Obrigado, amigo. Obrigado, um abraço, tá? abraço. Hoje conversa com Júnior Correia, é vereador em Cachoeiro. Toda quinta participa aqui do nosso programa. Turma, aqui na Rede Brasil de Televisão nós estamos fechando o programa. Um beijo grande no seu coração, fique com Deus e até amanhã. Nosso encontro marcado sempre 7h30 da noite. Até amanhã, se Deus quiser.